adivinhar? Olha, vou fingir que não te contei nada. O ser humano muito malucamente começou a fazer experiências muito doidas com as coisas menores que existem. Descobriu que a matéria é muito mais maluca do que a gente imagina. É um grande vazio com algo que até parece sólido olhado de longe, chamado núcleo. Nesse lugar chamado núcleo tem dois tipos de partículas bizarras, os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não têm carga. Dizem os químicos que prótons e nêutrons têm praticamente a mesma massa. Já os elétrons, que são as coisas muito doidas que ficam girando em altíssimas velocidades, esses caras têm carga elétrica negativa, eles vivem na eletrosfera. Esses caras são os elétrons, eles têm cargas negativas. O homem, fazendo experiências muito doidas, descobriu que o peso a massa de um próton ou de um nêutron é 1936 vezes maior que a massa de um elétron. Por isso que na química a gente despreza a massa da eletrosfera, não importando quantos elétrons tenham ali. O homem, fazendo experiências muito doidas, descobriu que a carga do elétron tem o mesmo valor da carga do próton, embora sinais opostos, e determinou esse valor em coulombs, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E assim como se compra bala na padaria, o preço das balas na padaria é o número de balas que tu comprou multiplicado pelo preço de cada bala, se tu quiser determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo, se ele tiver o mesmo número de prótons e elétrons, ele está neutro. Mas se ele tiver excesso de próton ou excesso de elétron, é que nem tu comprando um certo número de balas na padaria. Se tu souber o valor da carga de cada um deles, e nós sabemos, basta multiplicar que vai dar um resultado. Se tu sabe de matemática básica, não vai nem doer. Quando tu compra a bala de 10 centavos na padaria, o preço final tem que ser múltiplo de 10. Nunca vai ser 35 centavos. Se tu compra balas de 10 centavos, nunca, jamais pagarás 35 centavos pelas balas. Da mesma forma, um corpo não pode ter qualquer quantidade de carga. A quantidade de carga de um corpo é um valor múltiplo da carga elementar. 3 vezes mais, 5 vezes mais, mas nunca 2 vezes e meia esse valor. Isso é um absurdo. Quantidade de carga elétrica. Te falei os processos de eletrização já? Te contei que se esfregar dois materiais, um pode ganhar elétrons, outro vai perder, portanto, eletrização por atrito. Cheguei a comentar. Como na tabela periódica tem os diferentes átomos já organizados, tem aquela galera tarada por elétron, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, são os 4 caras nessa ordem mais tarados por elétron. Já do outro lado, Frâncio e seus amigos, de maneira geral, os metais que ocupam quase a tabela toda, eletropositivos, não tem apego aos seus metais. E as diferentes coisas que compõem o mundo são feitas de diferentes materiais. Se tu pega as coisas diferentes, neutras, e esfrega uma na outra, ao esfregar a eletrosfera de um lado, uma eletrosfera do outro, o cara que tem mais tesão por elétron rouba elétron do cara que tem menos tesão. Se um ganha e o outro perde, eu digo que na eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas de sinais. Sinais o quê? Opostos. Porém, eletrização por atrito. Porém, como um dos caras, por exemplo, ganhou 5 elétrons, o outro perdeu 5 elétrons. Um fica com excesso de 5 prótons, outro de 5 elétrons. Ou seja, o resultado dessa multiplicação vai dar igual para os dois, só que com sinais opostos. Por isso que a gente diz mesmo módulo. Eu cheguei a comentar isso com vocês? Mas não era na apostila, né? Não era o momento, né? Falei do pente, mas eu não... então eu cheguei a falar da ligação por contato também. Que quando encosta, fica com a mesma carga, né? Legal. Mas não está na apostila ainda, né? Isso é só no final, porque eu me adiantei. É que na maioria dos materiais essa é a sequência. Aí eu me empolguei, aí eu, opa, eletrodinâmica. Aí mudei o rumo da aula. Mas é a revisão. Falei que ia falar tudo como se fingisse que não tivesse acontecido. Eletrização por contato. Um cara está neutro, um cara tem excesso de elétron. Duas esferas metálicas, neutra e excesso de elétron. Encostou, já que os iguais se repelem, os elétrons acabam se espalhando e ambas ficam com sinais negativos. Se eu tenho uma esfera neutra e uma esfera carregada positivamente, quando eu encostar na esfera neutra, essa esfera positiva atrai elétrons da neutra.
ela continua positiva, porém menos positiva. E essa que tinha nêutrons e prótons iguais e perdeu elétrons, também ficará positiva. Por isso que a gente diz que eles são por contato sinais iguais após o contato. E se os corpos em contato forem idênticos, se os corpos em contato forem idênticos, o que tu acha que acontece? Assim, ó, esfera com 8 coulombs e esfera idêntica neutra. Encostei as duas esferas e afastei. Obrigado, a natureza não é preconceituosa com os seres humanos, né? Se os corpos em contato forem idênticos, as cargas são, divididas, obrigado, igualmente. Falei da eletrização por indução também? Não, né? Eletrização por indução é só o último processo de eletrização que existe para estudar no ensino médio. Por processo de eletrização, por indução. Eu vou ficar me sentindo estranho se eu não terminar o que eu comecei. E como ele é o mais delicado, eu te falando agora, eu ganho chance dupla de depois, no final do ano, revisar e tu pegar. Vamos supor que eu já tenho um cara negativamente carregado. E eu tenho esse cara neutro que eu gostaria de carregar. Mas eu não quero carregar nem esfregando, nem encostando. Nem atritando, nem encostando. Eu quero carregar sem contato. Como é que eu posso fazer? Eu primeiro aproximo o corpo neutro do corpo carregado. E os opostos? Os iguais? Esse cara continua neutro, tá vendo? Só que os elétrons dele foram repelidos pela presença de um corpo cheio de elétrons. E esse cara ficou induzido, que a gente chama. Ele continua neutro, mas os elétrons estão querendo fugir, né? Só que não tem por onde fugir, já que tem área isolante ali em volta. Aí eu conecto esse corpo com a terra, que a galera chama de fazer fio terra. Calma, se tu vai numa loja de material de construção e pergunta pro cara, eu quero fazer fio terra, ele não vai abusar de ti. Fica tranquilo. Ele vai te vender uma haste de cobre de 2,5 metros bem grossa. Tu pega essa haste de cobre com uma marreta no quintal da tua casa, enterra ela e puxa um fio até o terceiro plugue da tomada. Isso é fio terra. É o fio conectado à terra. Esse é o símbolo internacional de fio terra que tem atrás dos aparelhinhos, certo? A não instalação de fio terras adequadamente na casa da galera pode trazer sérias consequências, por exemplo, o falecimento de um ente querido eletrocutado, numa máquina de lavar louça, numa máquina de lavar roupa, numa geladeira, só porque o cara não botou o fio terra. Tem que fazer, vai custar barato chamar o eletricista de fazer e pode salvar vidas. Além de diminuir drasticamente a chance de queima de aparelhos em tempestades elétricas. Mandem aterrar a casa de vocês, não custa muito. Quando tu tiver com o cara conectado à terra, esses elétrons vão ter para onde fugir. Eles fluem pelo fio terra e depois que eu desconectar o corpo que estava induzido da terra, por exemplo, cortando o fio terra, ele estava neutro, perdeu elétrons, ficou positivamente carregado. Então, na eletrização por indução, se eu uso um corpo indutor negativo, o corpo induzido, quando fica carregado, fica positivo. Sinais opostos. Certo? O que tu acha que ia acontecer se eu tivesse usado o indutor positivo? Ia ficar negativo. Por que esse cara ia ficar negativo? Boa, era isso que eu queria escutar. Porque o positivo ia fugir para a Terra. Só que o positivo está no núcleo, protegido pela eletrosfera Jedi Ninja, que não deixa o núcleo ser encostado, certo? Ou seja, o que acontece é que o elétron vai subir pelo fio terra. Concorda? Tá? Então, se eu tenho um cara positivo, elétron sobe pelo fio terra e por isso que esse cara ficaria negativo. Show! Obrigado pela participação. Elétrons é que se movem em materiais sólidos, prótons e nêutrons não podem. Porque se tem um material sólido, os átomos estão agarrados. Se próton se mexer ali, significa que o núcleo foi rompido de alguma forma. Reação nuclear, bomba atômica.
certo? É um bom exemplo de quando os prótons e nêutrons são mexidos lá no núcleo atômico, libera energias descomunais. Muito bom! Agora eu estou feliz. Porém, não é eletrostática, eu estava começando a te falar das bases de eletrostática. Nós trabalharemos eletrodinâmica, ou seja, nós vamos nos ocupar das cargas elétricas se mexendo. Então imaginem um punhado de elétrons se mexendo no fio, cada um deles carregando uma certa carga, com uma certa velocidade estonteante, na verdade. Só que, apesar de a velocidade dos elétrons ser estonteante, eles não avançam muito rápido para frente. Porque é como um vespeiro. As vespinhas estão tudo veloz, mas o vespeiro pode andar devagar, né? Tu entende o que eu digo? Então, na engenharia, tu vai calcular a velocidade individual dos elétrons, ou na física, ou na matemática, e tu vai calcular a velocidade, que eu não sei o nome da velocidade que eles dão em português, que eles chamam de drift, velocidade de drift, que é o vespeiro se mexendo para frente, certo? Aqui na eletrodinâmica não, cara. Aqui na eletrodinâmica pode até pensar numa fila indiana, eles organizadinhos, passeando devagarzinho para frente. É muito mais doido do que a gente fala aqui na eletrodinâmica, né? Mas bota uma linha de chegada aqui, bota um contador de elétrons ali, uma pessoa que fica contando os elétrons. Se ele contar o número de elétrons que passa, tu concorda que ele acha a carga que passou? E aí depois é só fazer que nem a velocidade, só que em vez de distância sobre tempo, quantidade de carga sobre tempo. Nasceu a intensidade de carga elétrica. Amanhã, carga Desculpa. Falei que tá errado. Intensidade de corrente elétrica. Amanhã chamaremos de corrente elétrica. E depois de amanhã, a corrente. Calcule a corrente. E unidade, análise dimensional, Coulomb por segundo, a gente homenageia o ampere. Beleza? Quantas perguntas, professor? 3. Eu te pergunto isso, te pergunto aquilo. Pode perguntar um deles, tem que te entregar de mão beijada todos os outros. Novo. Isso eu acho que eu não falei. O que acontece se eu pegar um gráfico corrente pelo tempo? Primeiro vamos fazer uma bem óbvia, assim, ó. A corrente é 5 amperes em 3 segundos. Qual foi a carga que atravessou o condutor? É, né? 5 e 3, está dividido, passa. Calcula a área desse retângulo, por favor. 15. Conclusão. Que a quantidade de carga que atravessa o condutor vai ser sempre igual à área do gráfico I versus T. Show de bola. Então, deixa eu fazer anotar esse detalhezinho, detalhe novo. A área do gráfico I versus T resulta na quantidade de carga. Primeira coisa nova, então. Show. Aí a galera já começou a entender o que era um pouquinho corrente elétrica. Via, inclusive, que quando a corrente elétrica atravessava um condutor, acontecia um fenômeno. Acontecia um aquecimento. Como é o nome mesmo desse fenômeno que transforma energia elétrica em energia térmica? Ocorre na resistência. Na verdade é o seguinte, para a gente ficar bem claro, eu mesmo cometi esse engano durante muitos anos dando aula, olha que vergonha. Eu chamava aquela molinha que fica dentro do chuveiro, ou mais comum para vocês, talvez, lembra a lâmpada proibida, aquela incandescente, que tem uma molinha bem fininha dentro dela? Eu chamava aquilo de resistência. Não é? Aquilo é o resistor. O elemento, o objeto físico é chamado de resistor. O resistor tem uma propriedade física, chamada resistência elétrica. Tu vê, no dia a dia não faz a menor diferença, mas numa prova de física pode ser uma questãozinha, um motivo de encrenca. Então o objeto físico é chamado resistor. E ele tem uma propriedade física chamada resistência elétrica. E aí o eletricista no dia a dia ele já não sabe, não tem essa fineza de ficar, não está nem aí para isso. Passa resistência aí para mim.
Não dá para passar uma resistência para ninguém, porque ela existe só na mente humana, é uma criação humana. É a propriedade chamada resistência elétrica. Os resistores são os objetos físicos. Me passa um resistor cuja resistência é 30 ohms. Entendeu? E tu vê, eu estou te falando isso que é minha obrigação. No dia a dia não vai, é só pro vestibular a nossa preocupação. Ligou, esquentava, lembra? Eu como esquentava, essa aí fica morninha, essa aqui, pô, tu frita, chega a 120 graus aquele vidrinho. E o filamento de tungstênio 900, cara. É uma coisa assustadora. Aquela porcaria ali fica a 900 graus. Só não derrete porque é tungstênio. Tá bom? E aí a revisão continua a partir dos resistores que têm resistências. Valeu, galera. Bom recreio, daqui a pouco a gente continua.